Bom, na sessão passada nós falamos sobre SIP, nessa sessão nós vamos falar sobre RTP, né? Sobre a parte de mídia, como é que a mídia funciona dentro de uma rede de voz sobre IP. Objetivos. Ao final desse capítulo você vai ser capaz de descrever como o áudio é codificado, identificar os codecs mais usados e suas características e entender como os frames de voz são montados. A voz ela é codificada digitalmente segundo um teorema chamado Teorema de Nyquist, que diz que se você amostrar 8.000 amostras por segundo, você consegue ter uma voz digital na frequência de 4 kHz, que é a frequência usada, a faixa de frequência usada para voz. Então, um sinal analógico de 4.000 Hz, ele pode passar por um processo de amostragem, compressão, descompressão, quantização e codificação para se tornar um sinal digital dos bits 0 e 1. Então, quando nós falamos em PCMU e PCMA, nós estamos falando em ALOL e em ULOL, né? Em MI-LOL, na verdade. Lei-A e Lei-MI. É a forma de quantização. PCMA mais para o padrão europeu, PCMU mais para o padrão americano. Então, quando a gente seta um codec como... a gente chama de ULOL, porque no asterisco estava escrito ULOL, né? Acabou ficando muito ULOL, mas na verdade chama MI-LOL. Tá? MI-LOL. Quando você seta o MI-LOL ou PCMU, você está quantizando isso em 8 kHz, está ocupando a banda de 64K especificamente. Tem uma pequena diferença na quantização para a Lei-A, né, que é o PCMA. Características de uso de banda. Nós temos vários tipos de codec. O G711, né, que é o mais comum, é o codec da rede pública. Esse codec ele é um codec que ocupa 64 kbps, é gratuito. Não tem nenhum mecanismo de resistência à perda de pacotes, só que a complexidade dele em MIPS é baixa, né? Então ele precisa 0,35 MIPS para ser... MIPS quer dizer milhões de instruções por segundo. E a popularidade é 100%. O que eu quero dizer com popularidade? Praticamente todos os telefones IP, todas as centrais telefônicas trabalham com o G711, que é sinônimo do PCMA e PCMU, certo? Então PCMA é o G711, codificado no padrão europeu, no padrão brasileiro também, e G711U, né, o PCMU é o G711, na verdade não é codificado, é quantizado, a forma de expressão dele no padrão americano. G729 é um codec muito adequado para redes de longa distância, para WAN, muito usado quando você tem uma rede Frame Relay ou MPLS. A banda que ele ocupa é 8 kbps, e ele tem um custo de aproximadamente $10 por canal. Depende, claro, da plataforma, essas licenças já estão embutidas na compra da central telefônica, dependendo do tipo de aplicação. Ele resiste até uma perda de 3% no canal. Vocês vão notar que quando há perda de pacote, vocês vão ouvir uma voz robotizada. Essa voz robotizada é sinônimo de perda de pacotes. É o codec tentando interpolar, ou seja, ele tentando adivinhar qual era a diferença entre o que ele recebeu e o que ele não recebeu. Complexidade é alta, o G729A precisa de 13 milhões de instruções por segundo para codificar e descodificar. E a popularidade também 100%. Praticamente todas as centrais, todos os telefones, todos os dispositivos de voz sobre IP suportam o G729. Um dos codecs, eu escolhi apenas 4 codecs para mostrar, existem inúmeros codecs no mercado, né? Eu escolhi o Opus porque é um dos mais novos e mais promissores. A banda vai de 6 a 510, então ele tanto faz voz compactada como voz de altíssima qualidade. É gratuito, é um esforço do Google e do pessoal do Skype, conjunto. Ele resiste a até 7% de perda de pacotes dentro da rede, então é um codec muito bom para usar na internet. A complexidade em MIPS é mais alta, você precisa de mais processador para processar. A popularidade é novo, a gente está começando a ver um pouco em alguns softphones, mas ainda bem recente. E o G722 ganhou popularidade nesses últimos anos. Ele é um codec que ocupa 64 kbps, também é gratuito, tem quase todos os telefones, tem uma boa resistência à perda de pacotes, tem uma complexidade relativamente alta, né? A popularidade, metade dos equipamentos tem. A grande sacada do G722 é da voz em alta definição com 64 kbps. O que é voz em alta definição? Voz em alta definição é muito usado, por exemplo, para
Você vai fazer uma ligação internacional, você consegue ter aquela claridade de áudio que você não tem na rede de telefonia pública. Esse é o Opus, né? O Opus é interessante que ele vai de uma faixa tanto do 6 kbps até o 128, né? Ou seja, tanto da banda estreita até o estéreo, banda completa. E aqui você consegue ver o posicionamento dos outros codecs. Esse Opus começou, na verdade, com o ILBC, né? Depois teve o LBC mais NetEQ. Esses codecs foram evoluindo bastante ao longo do tempo. A grande vantagem do Opus é cobrir toda essa faixa que antes era coberta por diversos codecs. Real-Time Transport Protocol. O que é o RTP? O RTP tem funções fim a fim de entrega de tráfego. Então, o que faz o RTP na parte de voz e vídeo? Ele identifica o tipo de carga, ou seja, quando eu estou transmitindo RTP, eu sei que aquilo é uma voz codificada em ALO, ou uma voz codificada em ULO, ou um vídeo, ou um texto, e qual é o codec. Isso está identificado no RTP. Eu consigo fazer o sequenciamento. Na verdade, aqui, quando eu digo que faço o sequenciamento, eu, na verdade, não estou dizendo que eu vou entregar os pacotes na ordem correta, mas se um pacote vier fora de sequência, ele não vai ser tocado fora de sequência, ele vai ser descartado no momento correto. Ele guarda timestamps para temporizadores, então vamos dizer assim que um pacote não chegou. Quando é que eu desisto daquele frame de voz que não chegou? Então, todos os pacotes tendo timestamp, eu consigo tomar esse tipo de decisão e eu faço o monitoramento da entrega também do áudio. Como é que os frames vão sendo construídos? Ok. Uma vez que eu tenho meu codec, por exemplo, o G729, ele digitaliza toda a voz e ele é mostrado a cada 20 milissegundos em 20 bytes. Você pode ajustar isso aqui também. Isso aqui pode ser 60 milissegundos, mas vamos dizer que eu tenho aqui 20 milissegundos de voz, né? Isso aqui é a minha camada de aplicação. Eu vou juntar isso um cabeçalho RTP com as informações de sequenciamento, timestamp. Vou jogar isso um pacote de transporte UDP, que vai dizer qual é a porta-fonte, porta-destino, junto ao IP, que vai ser responsável pelo roteamento desse pacote, mais, por exemplo, os cabeçalhos de rede Ethernet. Então esse é um pacote de uma rede Ethernet usando IP, UDP, RTP e um codec G729. Perfeito? Isso mostra uma coisa interessante. Apesar do G729 ocupar só 8 kbps, ele junto com todos esses outros cabeçalhos acaba consumindo 31.2 kbps. Nós vamos ter um módulo mais à frente de projeto, onde a gente vai discutir nessa parte de projeto dimensionamento de banda. Por enquanto eu só queria que vocês entendessem como o frame é criado. Ou seja, eu saí da voz que foi digitalizada lá pelo Nyquist, pelo teorema de Nyquist, e agora a voz está sendo empacotada dentro de uma rede de voz sob dados para ser encaminhada dentro da rede. Então agora aqui eu criei o meu frame. Na verdade esses frames é como vocês podem pensar como se fosse uma série de envelopes, um envelope dentro do outro. Em resumo, nessa apresentação você aprendeu como a voz é digitalizada usando Pulse Code Modulation, aprendeu a escolher o melhor codec para o seu uso, ou seja, para a rede local, G711, para a rede WAN, G729, para a internet, Opus. Se você não tiver Opus, você pode usar também ainda ILBC e Silk. Silk era, na verdade, o codec do Skype. O ILBC é um precursor a esse codec do Skype. E na parte de alta definição, você pode usar o G722. Então, identificamos algumas das últimas tendências em codecs de áudio e de vídeo. Na parte de vídeo a gente não falou muito, mas eu vou pincelar rapidamente. Os codecs que estão crescendo em termos de alta é o H264, que é o mais usado, e agora com o Google, com o IBRTC, está crescendo bastante o VP8. A gente está começando a ver o pessoal começar a falar de H265 e VP9. Então os codecs de vídeo também estão evoluindo bastante. E depois nós descrevemos como é que os frames de voz são criados, ou seja, eu tenho uma série de envelopes, então eu tenho lá meu payload, né, que é a minha carga de voz, sendo empacotada em RTP, depois UDP, depois IP, depois Ethernet. Se for wireless, em vez de Ethernet vai ser wireless. Se for MPLS, em vez de Ethernet vai ser MPLS. Então é dessa forma que a voz é transmitida dentro da rede. No próximo capítulo nós vamos falar um pouquinho mais sobre Real-Time Content Protocol e Session Description Protocol.